Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Vera Cabaleiro, terapeuta holística, e nós vamos fazer mais um mapa pegando carona nesse tema tão importante para os brasileiros, que é a Copa do Mundo, não é? E nós vamos falar de uma pessoa assim que chama muita atenção, que está sempre nos holofotes, né? Não só pelo seu futebol, mas por outras circunstâncias, né, onde ele aparece, que é o Vini Júnior. Então, eu vou fazer o mapa, fazer assim muito rapidamente uma análise sobre o Vini Júnior e para mostrar para vocês o que é um mapa numerológico, né? Eu vou gastar aqui uns 10 minutos, mas se você fizer o seu mapa, são 2 horas, 2 horas e meia, até 3 horas de análise. Então é muito mais profundo e veja se você não tem curiosidade de saber, depois de você ver a nossa análise, ou de você já ter lido as outras, né? Que eu fiz do Neymar e do Ancelotti. Então vá lá, se você não acompanhou, veja o que eu estou falando e veja quantas informações importantes podem chegar até você, tá bom? Então vamos lá. O Vini Júnior, ele tem uns números aqui que me preocupam demais. Antes, eu já tive um pouco de decepção com o Vini, por conta das bets, não é? Então, ele sempre foi uma pessoa que sofreu muito racismo lá na Europa, foi muito jovem para lá, sofreu muito racismo e não ficou de boca fechada, ele brigava, ele ia à luta, ele denunciava. Então isso é muito bonito e a gente tem que aplaudir uma pessoa assim, nós também deveríamos ser assim. A questão é que, então ele estava defendendo a questão dos negros, eu pensava, não é que ele estava defendendo o direito do negro de ser respeitado. Só que ele me aparece depois fazendo propaganda de bets. E muitos negros, porque a maioria da população brasileira é negra, mais de 50% é negra e pobre. E ele me lança jogo de bets, propaganda de bets. Pô, o cara já tá podre de rico e ainda me aparece com isso aí, me decepcionou muito. Aí depois veio a história da Virgínia, né? Aquela história esquisita, mal contada. E hoje em dia, quando você vê alguma coisa, você fala assim, eu pelo menos faço isso. Em todas as áreas da vida. Isso aí é verdadeiro ou isso aí é uma fake? Não é fake news? Isso é verdadeiro? Isso aí é um golpe publicitário para ganhar dinheiro? Ou é amor de verdade? Ou é trabalho de verdade? O que tem por trás disso tudo? E o Vini é uma pessoa que eu olho muito ele assim, falei, o que tem por trás desse menino? Então depois o romance dele com a outra lá, que eu não gosto nem de falar o nome. Então vamos começar do começo. Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior, nascido em 12/7/2000, novinho de tudo, né? E muito talentoso também. Só que o Vini Júnior tem umas questões aqui no mapa dele que me preocupam muito. Ele tem excesso de número 3. Aí tu fala, mas o número 3 é legal? Nada em excesso é legal. Ele tem 3 números 3 e daqui a pouco ele está entrando em 4 números 3. Isso pressupõe excessos. Então, ele tem um processo de crescimento muito grande, de expansão, de ser reconhecido, de ganhar dinheiro, de fazer tudo que ele quer nesse mundo material, só que se ele não tomar cuidado, ele pode ir com tanta sede ao pote, com tantos excessos, que ele pode estragar essa vida bonita que ele teria condições de ter aqui no planeta Terra, entende? Então ele pode comer muito, transar muito, se envolver com questões ilícitas, por exemplo, substâncias ilícitas, ele pode
ter amigos demais, mas que não são verdadeiros, e crescer simplesmente por crescer. Eu não estou aqui fazendo previsões de que o Vini Júnior vai se perder na vida. Eu só estou chamando atenção para os perigos no meio do caminho. E ele é muito novinho, ele é muito jovem. Não, 25 anos, né? Estou confundindo com o Hendrick. Ele tem 25 anos, mas ainda é jovem. No mundo de hoje, 25 é adolescente, não é? Agora você imagina um jovem que começou, todos eles, Neymar, Vini Júnior, o Hendrick e tantos outros que tem aí pelo mundo, não só no Brasil, são crianças que são descobertas muito jovens e já entram para um mundo que muitas vezes não é o delas, que são pessoas pobres, que vão para um mundo de glamour, de dinheiro, de projeção, e muitas vezes os pais não dão a estrutura para a formação do caráter. Eu não conheço os pais do Vini Júnior, não sei, não estou culpando por causa disso, mas muitas vezes os pais não têm condições de dar essa estrutura, segurar, educar enquanto ele está fazendo sucesso. E isso pode fazer um mal terrível para a formação do caráter de uma pessoa. E o Vini Júnior é uma pessoa assim, ele é comunicativo, ele é carismático, ele chegou lá, né? Chegou lá. O que é chegar lá, né? Ganhar dinheiro, ser famoso? Nesse mundo é. Então ele chegou lá, não é? Aí ele tem esse caso aí com essa moça que a gente não sabe, né? Até hoje as pessoas se perguntam, isso aí é verdadeiro? É verdadeiro esse amor ou é um jogo publicitário? O que tem por trás? Aí ele vai me fazer propaganda de jogo. Gente, não precisa, ele já tá rico, ele não precisa disso. Então é um mapa que me preocupa, eu vou estar aqui torcendo para esse menino encontrar um caminho justo, um caminho verdadeiro para o crescimento dele enquanto espírito, não só enquanto jogador ou enquanto conta bancária, né? Então ele é um menino carismático, ele quer crescer, ele gosta de ser o centro das atenções, não tem nada demais isso. Sabe quem também gosta de ser o centro das atenções? Os atores. Só que ele sobe num palco e ele ele aquele trabalho maravilhoso que deixa a gente emocionada. Ele quer estar no palco, mas ele nos vende, ele compartilha com a gente a arte, alguma coisa muito boa, muito bonita com a gente. Agora, tem gente que quer ser o centro das atenções e não sabe como, né? Aí vende qualquer coisa. Eu já falei isso no mapa do Ancelotti, não é? Ele tem o futebol dele, que é maravilhoso, e eu acho que ele vai se destacar muito nessa Copa. Mas vamos rezar por ele. Então ele é carismático, ele quer crescer, ele quer ser o centro das atenções, muito justo, vamos lá, é jovem, vamos à luta. Só que como ele tem excesso, ele pode perder o controle disso tudo. Tá? Então a gente tem que acompanhar a vida dele. Ele tem para nos dar hoje um futebol maravilhoso, mas e quando esse futebol acabar? Aí que a gente vai ter que ver como é que vai ficar a vida do Vini Júnior. Ele tem ambições, ele é muito ambicioso, ele quer, e ele já está fazendo, olha, como ele foi precoce, ele gostaria de ter uma carreira internacional, e ele já tem essa carreira internacional, ele já é reconhecido. E se ele se destaca nesta Copa, que a gente pensou que fosse a Copa do Neymar, mas até agora está sendo a Copa do Vini Júnior, ele está conseguindo esse destaque internacional. Só tem um detalhe, ele também tem espiritualidade no mapa dele. Não é esse papo não, ele não está vivenciando a espiritualidade, então ele vai ser castigado, não é nada disso, só que ele tem um apoio, ele poderia ter um apoio muito grande, um direcionamento, uma proteção na vida dele muito grande, que ele não está tendo, porque ele não está criando esse contato com o sagrado, com o espiritual.
Quer dizer, eu acho, eu não sei, lá no interior, na casa dele, num momento assim muito íntimo, como é que ele se relaciona com a vida espiritual. Mas ele tem aqui e ele deveria dar espaço e buscar esse contato, buscar essa proteção no mundo espiritual. Ele é uma pessoa carismática que aparece, mas ele precisa trabalhar muito, muito mesmo a parte do fortalecimento do ego, fortalecimento do eu interno, que tem um probleminha ali, tem algumas questões que ele, aí eu não vou abrir isso aqui, algumas questões que ele tem que resolver para que ele seja uma pessoa firme, uma pessoa equilibrada, que saiba usar o seu protagonismo de uma maneira sadia para ele e para todos aqueles que ele influencia, tá bom? Então era isso que eu tinha para falar. Vamos rezar por ele, vamos comemorar os gols dele, mas rezar que tudo dê certo, porque ele tem um caminho maravilhoso pela frente. Só precisa de cuidado, de alguém que pegue ele pela mão. Se o pai ou a mãe não pegarem, o plano espiritual poderia ajudar, mas aí depende dele. Tá bom, gente? Então eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês. Vamos aí torcendo pela Copa, mas o que eu tô falando não diz respeito só à Copa. Ah, uma coisinha que eu esqueci de falar. Ele está num ano pessoal, o ano dele é ano número 1. Então, ele tem tudo para ser protagonista mesmo, para aparecer, para se destacar e para ser um líder na seleção. Vamos ver, né? Até agora parece que está rolando. E vamos ver, então ele tem tudo para ele ser uma grande figura nesse momento da vida dele. Vamos torcer. Então, um grande abraço a todos vocês. E se quiserem fazer seu mapa, é só entrar em contato, tá bom? Um grande abraço.